Hoje em dia, se a gente entrar dentro do Google e começar a procurar, a gente vai com certeza achar algumas bases, né, fictícias ali, outras até reais, né, principalmente sobre o estado ou o país, porque são dados públicos, né, que a gente pode acessar e montar painéis com isso. Mas a gente sempre tem aquela ideia, né, aquela expertise, você sempre tem talvez uma base de onde você trabalha que queira modificar ela. Então, a gente pode usar o ChatGPT para isso ou qualquer outra ferramenta de IA. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar o ChatGPT para gerar bases até mesmo do zero. Tá? Vou até disponibilizar algumas bases aí para vocês, coisas que eu criei ou de outros painéis também fictícios, para vocês colocarem, né, a mão na massa realmente. Mas essa questão de vocês criarem do zero, modificarem as bases que vocês mesmos já conhecem, é muito útil por conta da familiaridade. Vocês já estão acostumados, né, a tratar dados com essa dinâmica, seja uma base de vendas, seja uma base de logística, financeira, operacional, qualquer relatório que você já saiba, né, realmente mexer, vai ficar mais útil você fazer um painel realmente com ela. E como é que a gente vai nisso para o ChatGPT? Vou mostrar aqui para vocês, ó, já estou aqui com o ChatGPT aberto. Iniciando no começo ali, para ele perguntar qualquer coisa, eu vou dizer, quem gosta de brincar, chamar ele de chat, ele já me conhece, tem a memória salva ali das coisas que ele prefere. Sim, eu tenho aqui um manualzinho de entrevistas aqui que eu faço para os clientes e o Devil Analytics, onde eu produzo alguns conteúdos, algumas ideias, ele já me ajuda bastante a pensar nisso. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Chat. Preciso de uma base de dados para montar um relatório das Olimpíadas. Quero que você me dê informações fictícias das principais modalidades. Eu vou especificar aqui, vou botar assim 20 das 20 principais modalidades para que ele me dê essa informação, que eu sei que vai ter 20 modalidades ali. 20 principais modalidades com 12 países. Com 12 países. Das Olimpíadas daqui, de 2024. Quero ter informações fictícias das 20 modalidades com 12 países. E eu vou classificar aqui, ó, com essas informações. Eu quero nome, país, medalha, vai ter medalha? Não, só ranking com medalha, né? As Olimpíadas. Por que isso aqui? Eu vou querer um ranking somente de medalhas, né? Somente quem teve medalha ali que vai aparecer. Para um ranking de medalhas. Tendo informações de modalidades com 12 países, nome, país, medalha. Se houve um recorde. E aí, ó, eu vou especificar aqui também. Ó. Ele sabe o que é uma tabela dimensão e um fato. Vou dizer assim, ó, tabela fato. Tabela fato. Só dois pontos. Nome, país, medalha, se houve recorde. Se houve recorde quebrado. O que mais posso colocar? Ah, modalidade, né? Modalidade. E a modalidade, né? Ele já vai dizer se é individual, em dupla, vai trazer informações. Vamos ver se ele vai gerar. Vamos gerar primeiro essa fato aqui.
ver se ele vai me gerar nome, país, medalha, subrecorde quebrado e a modalidade do esporte. Se ele gerar aqui. Deu uma natação, estatística, judô. Eu já me trouxe um resuminho aqui já, ó. Os países, as modalidades, as medalhas e o recorde quebrado. Aqui, já nessa base de para ele contar quantas linhas tem. Quantas linhas tem nessa tabela? 45 linhas. Assim, ó, preciso de 120 linhas. Acho melhor ele dar uma detalhada, né, maior em relação à modalidade. Porque se eu tenho modalidade dupla, ó, detalhe mais as informações de modalidade. Como natação em metros livres, atletismo, com e etc. Tem que dar exemplos para eles, porque fica melhor para eles se basear. Vamos ver agora como ficou. Virou raso, 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 natação livre, ginástica solo e isso lá. Judô meio médio, luta livre 4. Mesa simples. Não sei o que é isso, tá? Projeto individual. Se ele botou aí, ó, mandei, ele parou aqui na metade, ó. Me deu só a quantidade de linhas. Sim. Quero toda a base. Gerando. Acaba mais não. Até ele falou ufa. Vamos aqui que ele tem senso de humor também. Ok, vamos lá. Selecionar aqui. Todo. Vou abrir aqui o meu Excel. Vou colocar lá essa base de dados. Vou colocar aqui a minha base de dados. Ctrl V. Virou aqui. Tirar essa quebra de página. Deixar ele inteiro. Todas as... não gerou 120, mas 103. Tá salvo. Tem informações aqui. Se você precisa gerar mais, você dá um comando assim, ó. Vere
mais 20 com modalidades diferentes. Seguindo os mesmos passos. Ele entendeu que são 20 linhas com modalidades diferentes. Pronto. 20 linhas completam 40 atletas no total. Traçando aqui, ó. Botou um L ali. Voltando aqui, vou lá embaixo. Vou dar uma quantidade boa. Botou um L aqui. Um L. E agora eu tenho cerca de 123. 123 linhas. Deu isso. Vamos ver se ele não errou? Eu fico na dúvida agora. Quero botar uma informação condicional rápida aqui, antes de ir lá, para ver se eu tenho o valor duplicado. Tá? Olha lá. Tem um símbolo duplicado aqui. Vamos ver se o atleta acabou competindo em duas modalidades e ele bugou nisso. Isabela Costa, vôlei feminino. Isabela Costa, patinação de velocidade. Faz sentido? Nenhum. A Sara Milha aqui, ó. Canoagem taekwondo. E a Kira fez atletismo e ciclismo. Tá perto. Mas, ainda assim, tem esses erros, né? Esses pequenos errozinhos a corrigir. Vou tirar esse aqui que foi bronze. O outro lá foi ouro. E a Sara aqui foi ouro e ouro. Tirar do tirar da canoagem. Deixar do pentáculo. Isabela do vôlei. Com a... Excluiu errado ali. Ah, apareceu 3 vezes a Sara. Canoagem, taekwondo e pentáculo. Vou tirar essa da canoagem. Taekwondo. E Isabela, vou tirar aqui a da patinação. Deixa do vôlei. Pronto. Isso aqui, ó, eu vou chamar de fato medalhas. Agora, nós já todos na mesma base, não tem mal nenhum não. Vou pedir para ele criar dimensões. Tá? Atletas. Como assim? Vou vir aqui, ó. Lá a gente já consegue tirar essa informação, tá? Mas só para você entender que ele consegue fazer essa distinção. Separe agora uma coluna somente com as informações dos atletas. Nome, país, idade, peso, tem a ver peso aqui? Não. Idade, a altura, Luiz, altura. E quantidade de Olimpíadas. Vamos ver se a pessoa veterano, né? Está participando de quantidade de, vou botar assim, vezes que participou em Olimpíadas. Deixa assim. Eu vou dizer, ó, espera agora uma coluna, uma base, somente com informações dos atletas. Vou botar dimensão mesmo, tá? Uma dimensão. Ele vai entender o que é isso.
Ó, das idades, alturas e partimentos eram bem realistas. Vamos ver se ele considerou. Qual era a do vôlei? Isabela Costa. Isabela, rapidinho. Dá um Ctrl F. Isabela com dois L's. Em 74. É líbero. Enfim. Ele tentou. Ok, trazer aqui, ó. Um outro check que eu vou fazer. Tá? É se ele colocou essas informações no modo correto. Por quê? Mas, pra mim não deveria. Mas a gente viu lá, ele acabou gerando duplicado. Por eu pedir uma segunda base. Vou sortear aqui, ó. Salamíria, Alemanha. Ok. Pedro, Espanha. Pedro Gonzalez. Pedro Silva, Brasil. Ué, Pedro Silva do Brasil não tá aqui. Olha. Acho que ele gerou somente com aquela lista de atletas. Não todos. Olha lá. Eu também mando a gestão de primária ID para amarrar certinho com o negócio. Deixar um modelo de estrela profissional? Sim. Quero sim. Aqui está uma tabela com o ID do atleta. Isso é verdade. A gente fazer ali essa relacionamento, precisar de um ID. Viro aqui o ID do atleta. Mas a lista com os atletas não está completa. Preciso de todos. Vamos ver quantos atletas a gente tem aqui. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui em dados. Vou remover duplicados aqui. De nome do atleta. Duplicados. Seleciona tudo. Nome do atleta. Todo duplicado foi localizado. Ah, tá certo. Tem uns 120. 119 atletas. 19 atletas. A gente já tirou já duplicado para poder a gente olhar lá a outra informação. Deixa eu ver o que ele virou. Mais uma medalha. Análise completa. Vou dizer aqui, ó. Sim, manda em Excel. Quero ver se ele vai gerar mesmo isso. O GPT 4 ele tem muita, mas muita informação. Ele tem um poder muito grande. Mas ele se acostumar com o que você quer. E às vezes ele dá uma essa restringida, né, no pensamento. A gente está até utilizando a versão gratuita dele. Ele continua trazendo aqui, ó, 48. Não trouxe uma grande quantidade de todos os atletas. O que eu vou fazer para contornar isso que eu fechei aqui? Vou aqui em F medalhas e vou dar aqui, ó. Dar toda a lista para ele, a tabela, vai separar. Aqui, ó. Crie uma dimensão a partir da base abaixo. Quero as colunas ID, o atleta, nome, país,
altura, idade e quantidade de vezes que participa. O suficiente aqui, para subir daqui para cá é base. Bom, o que ele gerar agora? Ele só vem mais. Como editar isso aqui? Copia. Tá? Copiar de novo e colar. Não tem a opçãozinha de editar ali embaixo. Tem imagem agora. Olha lá. Só bugar já. Ele entendeu especificamente a base que eu tinha falado. Montou uma dimensão somente com ID e isso. Isso aqui não tinha informação, então ele não pegou. Mas vai fazer? Ser mais específico, tá com ele. Olha lá. Cria uma dimensão a partir da base abaixo. Para as colunas de criar uma a partir da base abaixo. Quero criar uma dimensão com dados fictícios a partir da base abaixo. Pedi para ele ignorar altura e idade. Assim, dá. Criar a dimensão com dados fictícios a partir da base abaixo. Quero ID do atleta, país, altura, idade, quantidade de vezes. Nas Olimpíadas. Eu posso até facilitar para ele, ó. Tirando isso aqui. Vou tirar isso aqui e vou colar somente as duas colunas que importa, que é o nome do país. Agora é que ele vai entender. Quantidade de a partir da base abaixo, as colunas ID do atleta, nome, país, altura, idade, quantidade de vezes que participou. Bota assim, por meio nas Olimpíadas. Não me decepciona, chat. Vamos lá. Aí, agora vai. E assim por diante por todos. Quero a tabela inteira. Com todos os... São quantos? 100 e? Desde 19, né? Desde 19. Desde 19. Atletas. Vou ele gerar em Excel. Pode gerar em Excel. Analisando. Por quê? O que eu tô falando agora, ele tá tentando ler na minha conversa lá em cima quais são os atletas para poder me dar informação. Eu quero saber se ele me dê a quantidade correta de 119 atletas. Tudo isso.
Agora ele acertou a altura do vôlei. Tem 18 anos, já participou de 5 Olimpíadas. Vou nem comentar a matemática do caso aqui. 4, 8, 12, 16, 20. Tá? Vou nem comentar isso aqui. Já que eu vi e não consigo deixar algo errado, vou botar aqui 28. Para amenizar o seu cálculo aí. Tá? Espera aí, melhor. Deixa 18, vou botar aqui 1 Olimpíada. Pronto. Melhor. 4. Faz o cheque, gente. Se não, espera que essa criança seja jogadora de vôlei. 1,55. Mas tem 119. Tem 19 aqui. Vou trazer para cá a minha de atleta. A base. Aqui eu só já quero ver se o moço tá certo. Tá? Vou trazer aqui, ó, um proc_x do nome do atleta. Quero que ele me retorne a... O que é que ele faz? Qual é a modalidade que ele faz parte? Se tiver aqui em branco, ele gerou errado. Ó, gerou não. Agora ele gerou certo. Ou seja, quando ele gera através de uma base de dados no próprio ChatGPT, ele não processa tudo, ele pode ter essas consistências, então pode usar aí para ele gerar, né, através de planilha. É uma ótima solução. Já tenho uma ID do atleta, já tenho aqui o meu nome do atleta, o país, altura, assim por diante. Só que eu preciso também fazer uma outra classificação, que é o tipo do país. Qual é o país, né? Fiz uma segunda dimensão agora. Eu vou chamar aqui, ó, de país. Nacionalidade. Não é país mesmo. Vou fechar essa aqui. Não vou usar ela. Ok. Faça a mesma coisa com o país. Preciso de uma dimensão para filtrar. Colunas. ID país e nome do país. Resumo de informação. Quantidade de quantidade de atletas. De atletas partes na Olimpíada. E ele já me gerou aqui, ó, a dimensão países. Exibir ela aqui. De país, nome do país, quantidade de atletas. A ela só levou 1. Se eu entrar lá e ver que teve 2 medalhas para a Itália, já vou saber que isso aqui tá errado. Vamos ver? Vou pegar aqui o Egito. Ó, tem sorte dele. Mas também não faz. Levou um atleta, um atleta só levou medalha, não tem sentido. Voltar aqui, ó. Cadê? Lá na minha dimensão países. Vamos dizer assim, ó. Chat. Verifique
a quantidade média de atletas que vão nas Olimpíadas por país. Não, não é isso. Não é da minha tabela. Leve em consideração as Olimpíadas de 2024. Os dados reais. Ok. Com base nessas informações reais de 2024, refaça a base de refaça a dimensão países com os países da base da dimensão fictícia e retorne a quantidade correta de participantes, quantidade de atletas. Quantidade de atletas por país. Vai tentar buscar na web por quê? Exagero no Excel. Não buscar na web. Mais informações disponíveis. Quero informações fictícias. Eu vi fictícias errado aqui agora. Fictício. Quero informações fictícias da quantidade de atletas com base na média das últimas Olimpíadas. Ah, entendi. Quantidade de atletas fictício. Tá vendo que você tem que estar ajustando, né? Você tem que fazer com que ele tem que dar um jeito de você escrever, né? Com base em você tá pensando, o que você quer realmente. Exatamente, olha lá, essa informação aqui é verdadeira. Os Estados Unidos leva, né? E China a maior quantidade de atletas. Olha lá. Boa. Estados Unidos tem sensibilidade de atletas, sede. Teria uma delegação maior. Falei que a Olimpíada era na França. Enfim. Você manda boas delegações. Rússia, quando pode competir, tá? Queda forte, mas são mais consistentes. Ok. Acho que já dá, não precisa gerar em Excel. Já tem aqui a quantidade de 14, né? Países já. Eu vou colar lá na minha verdadeira aqui. Tá? Por que isso? Porque a gente vai fazer uma média, né? De quantidade de atletas com a quantidade de os que levou. Então a gente tem uma média ali de você pode ter levado o Egito, pode ter levado aqui, por exemplo, ó, 75 atletas e desses 75, 20 ganharam ali medalha. Então a média fica boa. Então a gente já tem aqui, ó, nosso quadro de medalhas por atletas e país. O que é que eu vou mudar, né, basicamente aqui? E quando você trata de uma base grande,
Tá? Não vai ter assim o nomezinho país. Tá? Vamos precisar fazer referências. Tá? Então eu vou só mudar aqui, vou deixar só o nome do... Talvez nem o nome do atleta. Tem a modalidade, né? Também. Será que ele vai entender? Ao contrário também. Gere agora uma dimensão de modalidade com as colunas. E dê da modalidade e nome da modalidade. E da modalidade, nome da modalidade. É só isso. Bom. Espero que ele gere um D mesmo. Ele não puxa detalhado. Então eu vou dizer para ele aqui quais são. Vou gerar aqui, vou gerar um de modalidades. Só posso até gerar na mão, só arrastar para baixo, deixar de 1 a 10. E aí já serviria, né? Mas eu quero que ele gere. Finalizar aqui essa questão de ChatGPT com as modalidades. Você tem aqui, ó, 46 modalidades. Vou trazer aqui, ó, para ele essas 46 modalidades. São 46 modalidades da base principal. Tira aqui a imagem. Gere o ID delas. Para numerar, ele faz rapidinho. Mesma coisa, de 1 a 46. Para numerar, ele faz rápido. Tem coisas mais complexas que, para entender, é mais complicado. Só gerar uma coluna aqui. Pega a minha informação. ID. Modalidade. Vou jogar um aqui para baixo. Enche assim. Ok. Então, voltando. O que eu ia falar? Quando se trata de bases muito grandes, ou tiradas de um RP, de um SQL, de alguma informação assim, a base pura mesmo, tá? Tem as informações, ela vai vir somente com os IDs. Tá? Vai vir menos recorte quebrado, que quando se tira deve vir com X ou então deve vir em branco. Não vai vir com sim ou não, sim ou não. Para isso eu vou realmente gerar aqui, ó, de verdade, tá? Como é que poderia vir? Tudo que está com sim vai vir com X. Tudo que está com não vai vir em branco. Quando a gente for fazer esse tratamento dessa base lá dentro do Power BI, vou explicar isso a vocês. A gente vai corrigir isso aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, vamos refazer aqui essa base, seguindo esse mesmo conceito. Ó. Vou botar aqui, ó, ID do atleta, ID país. Eu vou fazer na mão. Vou botar também. Melhor. Classificação. Estou dando com números. ID. Classificação. Corte quebrado pode deixar. E ID modalidade.
Vou trazer a informação correta para cá. Fazer um prox aqui com a ID do atleta. ID país. Fazer um outro prox com a ID do país. Classificação, a gente não gerou um ID de classificação. Faz nome. Tá aqui do lado. Não pode fazer com a fórmula C isso aqui, tá? Prefiro fazer um de para, basicamente. Pronto. Seria se a informação do C2 é igual a ouro, coloque 1. Se não, 2. Se não, 3. Então vou deixar um de para, eu acho mais fácil fazer. E usar uma fórmula C. Pesquisa aqui. Procura essa coluna e me retorna essa coluna aqui. Modalidade. Vou para X. Coisa. Vôlei feminino. Vôlei feminino. Vai lá na de modalidades. Modalidade. E vem aqui, ó. Pedir a modalidade. Então, basicamente. Só para conseguir dar um duplo. Não, ele não entende que é uma. Ele entende como é uma outra tabela. E tem continuidade. Ele não achou Estados Unidos. É o A? Mudei país? Ah, porque tá com os Estados Unidos. Muda lá ou muda cá? Tá, é o A. Problema. Mais algum erro? Não, fez todo mundo. Ok, então, ó, ID país. Pra cá. Trazer aqui. Então, valores. Classificação. Uma coisa, eu não faço o mesmo por causa do código quebrado, tá bem ali no meio. Que eu vou fazer. Pulando um aqui. E a minha modalidade. Feito. Para todo mundo aqui. E aqui eu tenho todas as minhas informações, tá? Por quê? Vem assim, porque fica uma quantidade mais leve. Aqui eu tenho basicamente um caractere. Eu tenho só um caractere por coluna. Então isso fica, essa base, né? Quando você traz um RP, ela fica muito, mas muito mais leve. Bom? Então, base, fato, dimensão atleta, dimensão país e dimensão modalidades criadas. E assim se gera uma base de dados fictícia, né? Para o JGPT. Você pode criar uma quantidade gigante de linhas para isso e pedir para exportar para o Excel. E ela vai gerar o Excel. Mas a grande complexidade, né, do caso é realmente fazer com que ele entenda o que você quer. Chat. Obrigado. Base criada. Certinho, mais ou menos, né? Precisou de coisas. Mas, realmente aí. Obrigado, deu certo. Melhor do que a gente fazer tudo isso na mão. Com pequenas correções, você consegue ter esses verdadeiros resultados. Né? Assim. Então, com tudo isso criado, a próxima etapa agora é colocar tudo isso dentro do Power BI e fazer um gráfico excelente. Então, próxima aula a gente vai construir, vamos dizer assim, esse Power BI.